nosso cérebro ele é plástico. O que significa? Ele se molda conforme você se submete a experiências. O cérebro de uma pessoa com Alzheimer é muito parecido com o músculo de uma pessoa com diabetes. No meu mestrado eu estudei a relação entre depressão e estresse, cortisol, etc. E no meu doutorado eu estudo a relação entre transtorno depressivo e perda de memória com dietas hipercalóricas. Então, a pessoa que come muita porcaria, a gente sabe hoje, devido à literatura científica, que a gente tem uma maior probabilidade de desenvolver alguns transtornos de humor do cérebro. Ah, eu tô fudido então, porque eu só como merda, cara. Cara, pra você ter uma noção, tem um estudo que foi publicado numa revista científica chamada The New England Journal of Medicine. Hoje, em termos de impacto na comunidade científica, é a melhor revista científica do mundo. Tem um estudo muito legal, cara, que foi publicado lá com humanos, mostrando que se você tem uma glicose no sangue, açúcar no sangue mesmo, né? Tanto se você for ou não diabético, não precisa ser diabético, você tem um aumento de razões de chance, um aumento de probabilidade de desenvolver demência, cara. Caralho. Perda de memória. Mas qual que é esse aumento? Por exemplo, o estudo mostra que quanto maior é a quantidade de açúcar, maior é a chance de você desenvolver. Pode dobrar, triplicar e assim vai indo. Só que hoje a gente não sabe exatamente quais os mecanismos por onde isso acontece. A gente tem algumas hipóteses, como por exemplo a ideia de que hoje a gente tem insulina no cérebro, que é um hormônio secretado pelo nosso pâncreas para fazer uma regulação da glicemia periférica. Hoje a gente descobriu que existe ela no cérebro. No entanto, as células do cérebro, que a gente chama de neurônios, eles não precisam de insulina para captar glicose. Tem um transportador chamado GLUT4. Esse transportador de glicose, ele permite que a glicose entre na célula. Então aqui está passando o seu sangue, aqui está a sua célula, aqui está o transportador. Só que esse transportador, a gente chama ele de insulino dependente. Então você precisa da presença de insulina para que esse transportador abra, para a glicose entrar. A insulina liga num receptor, então você tem a célula, você tem o transportador e aqui você tem um receptor de insulina. Quando a insulina liga aqui, ela faz uma cascata intracelular e abre o transportador de glicose e entra a glicose. No nosso cérebro tem neurônios, que são células. Lá no cérebro o transportador não é o GLUT4, é o GLUT1 e 2. E eles não precisam da insulina, eles abrem sozinho. Entendi. Aí, o porquê que no nosso cérebro não precisa de insulina? Porque o cérebro não pode faltar glicose de forma alguma. A gente não pode se dar o luxo de precisar de um outro mediador. Tem que ser direto porque o cérebro é muito caro. É um órgão muito caro para o nosso corpo. Ele tem 2% da sua massa e ocupa 20-25% das suas calorias diárias. Caralho! É desproporcionalmente caro. Então, muito se você caro. pensa muito, você vai emagrecer. Cara, uma pessoa que é muito ativa cognitivamente falando cansa, cara. Você fica exausto. Sim. Depois de um papo muito profundo, que envolve um raciocínio ou de um estudo. Ou jogar um jogo. Você tem fome, é estratégia, você tem fome. Então o que se descobriu? Se descobriu que tem insulina no cérebro. E aí tem se perguntado, mas por que diabos que a gente tem insulina no cérebro? Você não precisa. Se não precisa dessa porra. Por que ela tá lá? E hoje os estudos têm demonstrado que a insulina no cérebro, ela está envolvida com um processo que a gente chama de neuroplasticidade. O que é isso? O nosso cérebro, Monark, isso é uma coisa muito legal, cara. O nosso cérebro, ele é plástico. O que significa? Ele se molda conforme você se submete a experiências. Então, por exemplo, se você aprende uma nova língua, se você aprende um novo conceito, se você aprende xadrez, o seu cérebro muda as conexões entre as células, fisicamente mesmo, e tende a fortalecer aquele aprendizado que você teve. Isso a gente chama de neuroplasticidade. É a mudança do seu cérebro frente às experiências da vida. É como a gente coloca um conhecimento no nosso disco rígido. Nosso disco rígido é feito dessas células e elas mudando meio que dá a informação, esse padrão que ele mudou para. Perfeito, fica lá. Entendi. E o mais legal é que quanto mais você joga informação dentro do disco rígido, melhor ele fica em pegar informação nova. Então a pessoa que estuda fica melhor em estudar com o tempo. Pode crer. Saca? É muito parecido com o músculo. Quando você treina o músculo, ele se molda frente àquele estímulo que você dá e ele fica mais forte para puxar mais carga. Então a galera que estuda, quanto mais você estuda, melhor você fica em estudar. Interessante. E olha que louco, a insulina no cérebro parece que está super envolvida nesse processo de fazer o cérebro mudar.
Entendi. Então não tem nada a ver com glicose, tem a ver com neuroplasticidade. E o que os autores têm mostrado hoje em modelos animais, então estudando roedores e modelos não humanos em laboratório, que infelizmente é o que a gente pode fazer hoje para verificar um pouco mais de perto essas situações. Tem se descoberto que, por exemplo, o cérebro de uma pessoa com doença de Alzheimer, que é um tipo de demência caracterizado por perda de memória e tal, tem resistência à insulina. O cérebro de uma pessoa com Alzheimer é muito parecido com o músculo de uma pessoa com diabetes. Inclusive, cara, o Alzheimer, por alguns neurocientistas, tem sido chamado de diabetes tipo 3. Quase como se fosse... É louco, né? Que loucura. Quase como se fosse um tipo de diabetes. Porque você vê o cérebro da pessoa e ela tem... Os neurônios, que são as células do cérebro, a insulina não liga muito bem neles. E isso faz com que a pessoa tenha menor neuroplasticidade, o cérebro não consiga se manter razoavelmente vivo, aqueles neurônios recebendo nutrientes para viver, e começa a ter uma perda de memória, uma perda de neurônios, e a pessoa começa a perder memória.